Bom, na aula de hoje a gente vai revisar o conceito de função, tá? Que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, primeiro eu vou dar uma visão um pouco teórica do que a gente já falou, para já entrar direto em função de primeiro e de segundo grau. Bom, a função, o que a gente tem que analisar dela? Bom, qual era a teoria? Para cada valor de um domínio, eu tenho uma e somente uma imagem, tá? Então a gente tem que lembrar sempre do domínio, do contradomínio e da imagem. Lembrando que o domínio são os valores possíveis da minha função, tá? O contradomínio é o meu outro conjunto de valores que pode ser ou não imagem do outro valor do domínio, tá? Onde eu quero chegar? Bom, o interessante seria a gente já entrar na função de primeiro grau. Para quê? Para eu conseguir exemplificar tudo isso com vocês. Função de primeiro grau. Função de primeiro grau, ela pode ser chamada de função afim. Correto? Sim. O que mais? Qual é a forma geral dela? Bom, a forma geral dela é f de x igual a x mais b. Sim. O que era o a e o que era o b? O a e o b são coeficientes. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Também chamado de termo independente. Dependente. Certo? Não vou falar ainda da parte gráfica do negócio, tá? Vou deixar assim, por enquanto, para a gente dar uma analisada. O que eu posso analisar aqui de domínio contra domínio e imagem? Bom, quais são os meus valores de domínio aqui no caso? São os valores de x, tá? E quais são os valores de contradomínio? Os valores de contradomínio é um conjunto, tá? Onde teriam os possíveis todos os valores de resposta. Mas, o mais importante é a gente dar uma olhada na imagem. Então, os valores de x são o domínio e os valores da imagem são os valores de y. Mas cadê o y aqui? Bom, o f de x também pode ser chamado de y, tá? Então, para cada valor de x, eu tenho um e somente um valor de y. Isso aqui exatamente é um par ordenado, certo? De x e y. Então, ele casa isso aqui. Aí, a gente fazendo esse link de par ordenado, vai nos dar um link de ponto, e o ponto a gente vai conseguir construir um gráfico, certo? Então, vamos falar um pouquinho do gráfico, antes da gente classificar o tipo de função. Bom, graficamente falando, vou fazer uma análise gráfica. Vamos lá de análise gráfica agora. Vamos analisar a própria função de primeiro grau. Bom, vamos analisar o a. O a é o coeficiente angular, correto? Sim. O que eu tenho de angular nele? Bom, se eu pegar uma função qualquer aqui, lembrando que a função de primeiro grau nada mais é do que uma reta, certo? Beleza, não se esqueça disso. Então, olha só, onde estaria o nosso coeficiente angular? Bom, o coeficiente angular exatamente é o ângulo, tá? É a tangente do ângulo, que a minha reta faz com o eixo x, o eixo das abscissas. Lembrando que o eixo x é abscissa, o eixo y ordenada, correto? Sim. A gente vai trabalhar com isso na parte angular? Não. A gente vai trabalhar com a parte algébrica. Qual é a parte algébrica? A parte algébrica é que o a é o ΔY sobre Δx, que é a variação de dois pontos, duas coordenadas. Seria o y2 menos y1, x2 menos x1. Quer dizer, eu pego um gráfico aqui e procuro dois pontos. Que, vamos supor, tem um ponto 1 e tem o ponto 2. Tá? Aí, ó, ponto 2, coordenada 2, coordenada 2. Ponto 1, coordenada 1, coordenada 1. E faço essa subtração aqui. Certo? Tranquilo. O que eu posso analisar agora em função do a ainda? Bom, em função do a, quando o a for positivo, a minha função é o quê? Crescente. Tá? Que é a função crescente mesmo? Função crescente é quando o valor de x
aumenta, a minha imagem também aumenta. O meu valor de y também aumenta, certo? Sim. E aí, eu posso dar um exemplo de que a reta, ela é ascendente, tá? Os meus valores de x vão aumentando e a minha imagem também, tá? Reta crescente. E quando o meu A for negativo, a minha função é decrescente. Certo? Sim. E o que acontece? Quer dizer que a minha reta vai caindo. Quanto mais aumenta o valor de x, diminui o de y. Tá? Ó, o x está aumentando e a minha imagem está diminuindo. Ó. Tá vendo que ela está diminuindo? O x está indo para a direita e o x e o y está abaixando, certo? Ó, decrescente, crescente. Beleza. Então essa é a nossa dica para o A, certo? Beleza. Vamos falar do B. O B é o nosso coeficiente linear, tá? Linear. Que nos remete a quê? Nos remete ao termo independente, que é onde corta o eixo y. É a interseção da minha reta com o eixo y. Se eu pegar qualquer gráfico, colocar aqui, onde estaria o meu B? Estaria exatamente neste ponto aqui. Tá? Este é o meu B. Tá? O que eu posso analisar mais? Eu posso analisar que tem um valor de y e o valor de x é 0. Então, quando x for igual a 0. Certo? Quando x for igual a 0, o meu y vai aparecer, o meu b vai aparecer. O que mais que eu posso falar agora? Vamos falar agora de pontos notáveis num gráfico de função de primeiro grau. Quais são os pontos mais importantes? Numa função de primeiro grau. Bom, é o próprio b que a gente acabou de falar e esse ponto aqui, que é onde corta o eixo x. Então, olha só. Aqui é o B, tá? E aqui, qual ponto é esse? Bom, esse ponto aqui é o meu ponto, onde eu posso chamar isso aqui de raiz, ou o zero da função, que é onde o meu f de x, que é o meu y, é igual a zero, tá? Então, como é que eu calculo isso? Bom, exatamente a própria função já nos diz aqui. Igual a x mais b, tá? Quando eu quero achar a raiz, eu zero o f de x. Quando eu quero achar o b, eu zero x. E assim fica tranquilo, tá? Não vou dar muito exemplo com cálculo ainda, tá? Vou falar mais um pouquinho da minha função de uma forma mais branca. Como assim? Vamos classificar esse tipo de função antes da gente sair calculando. Como assim? Bom, a gente já viu os tipos de função. Agora eu vou falar mais duas funções que dão uma parecida, sim, que é o quê? Função linear. O que é uma função linear? Bom, a função linear é quando o b é igual a zero, tá? Quer dizer que a minha função vai passar na origem, tá? Vai cortar o eixo y na origem. Só isso, quer dizer que a minha função ficaria f de x igual a ax. Fim. E a minha função identidade? A identidade é quando o meu a igual a 1 e o meu b igual a 0. Quer dizer que a minha função de primeiro grau vai ser igual a x. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai passar certinho rente no eixo x e no eixo y. Tá? Vai passar aqui no 0 e aqui vai passar bem no amigo. Vai ser bem no meio, um ângulo de 45 graus. É a função identidade, tá? No caso, a gente, como A é positivo, é uma função crescente, tá? Deu para dar essa ligada de como funcionam esses modelos? Tá. Agora eu vou dar um exemplo geral para a gente fechar esse assunto de função de primeiro grau. Bom, eu tenho duas formas de resolver uma função de primeiro grau. Ou
eu dou os pontos para você fazer o gráfico, ou eu dou o gráfico e você identifica os pontos para achar a função. E também aqui eu posso pegar os pontos, achar o gráfico e determinar a minha função, certo? Então vou mostrar esses dois exemplos e a gente finaliza mais ou menos essa aula aqui, certo? Olha só, vamos lá. Vou pegar aqui uma função, primeiramente. Ó, f de x igual a 2x mais 3. Tá vendo essa função aqui? Tá ok, beleza. O que eu posso analisar dela aqui? Posso analisar que o meu a vale 2 e o meu b vale 3. Tá? Quer dizer que o meu a é positivo, a minha função vai ser crescente. Tá? Então, o mini esboço seria isso. Tá? E que o meu b é o 3. Então, se eu já montar o meu pré-esboço, eu sei que ela vai cortar no 3. Tá? E que ela vai ser crescente. Tá? O que eu preciso? Eu preciso exatamente do que a gente falou, dos pontos notáveis lá. Eu vou precisar exatamente calcular nesse caso. O b já saiu de graça. b igual a 3, eu preciso achar a raiz. E a raiz o que é? É o zero da função. Então, se eu chegar e pegar essa função, 2x mais 3 igual a 0, eu vou achar a raiz. Por que eu vou achar a raiz? Porque eu preciso saber onde vai cortar aqui e aqui, para eu deixar a minha função bonitinha, num padrão mais interessante. Então, olha só, se eu chegar lá, isolar agora, passa, vai ficar menos 3, 2x igual a menos 3, passo 2 dividindo, vai ficar menos 3 sobre 2. Tá? Então, eu achei que esse ponto é o 3 e esse ponto é o menos 3 sobre 2. Pronto, meu gráfico está montado. Não preciso determinar mais inúmeros pontos. Entendeu? Como fica mais tranquilo fazer desse tipo. Você pode pensar de que forma também. Posso pensar nessa mesma função e fazer o quê? Chutar valores. Que nesse caso eu não aconselho muito, tá? Mas funciona? Funciona. Como assim? Bom, eu posso falar para x igual a 1 e para x igual a 2. Por exemplo, como é que a minha função funcionaria? Então, ó, f de 1, eu substituiria valores. E o f de 2, eu substituiria valores. O f de 1 vai dar 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. E o meu f de 2 vai dar 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. Quer dizer o quê? Quer dizer que o meu gráfico vai ficar de que forma? Vai ficar que quando o meu x for igual a 1, o meu y vai ser igual a 5. E quando o meu x for igual a 2, o meu y vai ser igual a 7. Tá? E eu iria pegar esses pontos e juntar. Eu não passei rente à origem, porque senão eu teria errado o meu gráfico. Tá? Então, que ponto seria esse que cruzou? Esse ponto seria exatamente o meu 3. Tá? Esse aqui. Tá? Não ia passar direto na origem, senão a gente ia errar. Então, o que eu faço? Qual que é a ideia? Olha só, a gente meio que montou um pouco fora de proporção. E o que aconteceu? Acabou ficando meio feio o gráfico. Então, quando eu chuto valores, se você não tiver certinho os valores, não digo pegar um quadriculado, eu digo a gente fazer uma proporção mais específica, o meu gráfico dá um pouco ruim. Tá? Então, a dica que eu dou é, acha os pontos notáveis para exatamente eu saber onde vai cortar o x e o y. Então, fica mais interessante. Tá? Ou, no caso, a segunda hipótese, que é eu dar diretamente o gráfico. Vamos supor, eu dei aqui y, x, daí aqui eu coloquei 3 e aqui eu coloquei 3, que seja. Tá? Não tem qualquer valor. Daí o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse ponto aqui, tá? Esse aqui é o meu b e esse aqui é a minha raiz. Então eu sei que b igual a 3, eu já tenho 3 de graça. E eu sei que o meu ax mais b vai ser o quê? Vai ser, quando o x for igual a 3, tá? Isso aqui vai ser igual a 0, correto? Se eu substituir o ponto. Então seria 3 vezes o meu a, que eu não sei qual que é, mais o b, que é 3,
o y vai ser 0. Daí eu posso muito bem achar o meu a aqui, a igual a menos 1. Encontrei de uma forma bem simples, né? Trivial. Então ficaria menos x mais 3. Essa é a minha função. Ah, mas e se ele não der exatamente nos pontos que você gosta? Bom, se ele não der exatamente nos pontos que a gente gosta, o que a gente pode fazer? A gente pode muito bem chegar e usar, tá? Vamos supor, eu pego aqueles pontos anteriores, tá? Daquela função lá, 7, 5 para y e 2 e 1 para x. Eu vou lá, acho o meu a pelo meu delta y sobre delta x. Tá? O b eu vou achar na forma que eu zero o x, aí a gente inventa qualquer, sei lá, qualquer método pra gente fazer esse tipo de coisa, tá? Então, eu acho que você vai ter livre-arbítrio para fazer esse tipo de coisa. O que eu tava analisando, não. O que a gente já tinha visto sobre questão de exercícios, por exemplo, na apostila que sai. O problema é que ele põe muitos problemas, então ele põe algumas coisas de interpretação de texto, então a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Eu vou fazer mais alguns exercícios, mas o que eu vou realmente cobrar é como você vai confeccionar e entender como isso funciona. Porque às vezes isso aqui não é tão acessível para alguns, principalmente quem não tem domínio de plano cartesiano, certo? Então não vou estender muito nessa aula de revisão, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui, certo? Então, até a próxima.